Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e esse é um daqueles vídeos assim, ó, fritação mental. Papo de louco total. Hoje eu decidi mudar um pouco o foco do vídeo e contar um pouco o que a galera da neurociência tem falado sobre inteligência emocional. As últimas semanas foram muito caóticas, porque eu revivi alguns padrões de comportamento que eu achei que eu já tinha melhorado e desde então foi só ladeira abaixo. Eu tive uma queda muito grande na minha produtividade, na minha vitalidade, eu tava achando que tava tudo uma bosta, tava me sentindo lixo, minha autoestima intelectual tava daquele jeito, tava tudo dando errado. E eu sinto que eu só tô saindo desse período nebuloso e de irritação e de angústia agora. Porque eu tava muito louca tentando encontrar qual era o ponto específico que tinha me gerado toda essa angústia, qual era o X da questão. O que tava acontecendo no mundo que tava me causando essa angústia, como se quando eu descobrisse esse X da questão, tudo fosse resolver e a vida virar um mar de rosa novamente. Só que eu tava procurando essa resposta de um jeito muito ansioso. Eu tava pensando assim, eu preciso dessa resposta pra ficar bem. Então eu só vou ficar bem com essa resposta. Eu preciso entender exatamente de onde tá vindo essa sensação ruim. E por mais louco e confuso que seja, quando eu tava tentando procurar essa resposta para ficar bem, com essa postura ansiosa, eu tava ficando ainda pior, porque eu tava ficando ansiosa pela resposta. Então só aumentava essa sensação de fase ruim, sabe? Eu aumentava a dimensão da coisa na minha cabeça. Isso me colocava justamente na posição que eu não queria estar, que é a posição ansiosa, irritada, toda atropelada. E aí caiu a ficha de uma coisa muito boba, que a gente aprende muito cedo, mas que a gente esquece ao longo do caminho, que é o jeito que a gente lida com os problemas pode nos causar ainda mais problemas, ou seja, como você lida é muito mais importante do que com o que você lida. E toda essa história me lembrou um curso que eu fiz, eu já falei nesse vídeo aqui, sobre artes e ciências cognitivas, que era bem focado em neurociência e que por mais que seja um curso super denso e a galera falava várias coisas super mirabolantes, o que eu achei mais fascinante foi: o bem-estar é nada mais, nada menos do que uma prática. Um treino de repetição. E eu sei que você tá cansada de ouvir pensa positivo e blá blá blá, porque assim, quando a gente tá mal, a última coisa que a gente quer é pensar positivo. A gente não tem o menor estímulo pra pensar positivo. A gente tá puto, a gente tá bad. Mas é isso. Eu ouvi disso de uma neurocientista numa sala de aula. Treinar uma postura e uma reação otimista é bom, porque ela se torna um hábito. É quase como se forçar a ter uma reação que você não teria normalmente, por mais estranho que seja no começo, até ela virar uma coisa natural, até ela se tornar um padrão. O seu cérebro ama poupar energia, então basicamente o que ele faz é procurar uma reação que você já teve pra manter um padrão que ele já conhece. É quase como se o meu cérebro falasse assim: quando a Elora briga com a mãe dela, a primeira reação dela é essa. E aí ele aposta nisso. E isso pode ser realmente qualquer coisa, pode ser desde bater a porta, retrucar, pedir pra sentar pra conversar, qualquer coisa. E é muito louco, porque sempre que a gente pensa em hábito, a gente fala assim: nossa, queria muito acordar mais cedo, queria muito fazer atividade física, mas pensa na infinidade de hábitos que a gente tem relacionado aos nossos outros comportamentos. Responder com ironia, responder com grosseria, com deboche, ou no meu caso, não responder, porque eu tenho muita dificuldade de me posicionar. É como se a nossa personalidade inteira fosse só uma repetição. A parte boa disso é que a gente pode moldar uma repetição, que chama neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade que o cérebro tem de se adaptar. Isso é tanto no âmbito estrutural, então tipo o cérebro enquanto órgão se formando, se desenvolvendo, como no âmbito funcional, então é como as coisas se organizam e como ele se resolve entre ele. E o nosso cérebro tem essa plasticidade, inclusive quando ele se expõe para coisas novas. Basicamente ele se altera de um jeito super eficiente naquilo que você faz com repetição e com consistência. Um exemplo que a minha professora deu durante a aula era o cérebro de um atleta antes e depois de começar a fazer esporte. O cérebro, em resumo, funciona como um sistema, então as coisas se relacionam aqui inteiro o tempo todo, mas tem meio que uma área específica para cada coisa, como se cada áreazinha fosse responsável por um setor. É memória, sexo, atenção, etc. E dá pra ver claramente como a parte do cérebro que fica mais ativa enquanto o atleta faz atividade física são muito diferentes, porque elas se adaptaram muito a essa demanda nova. Elas podem mudar até fisicamente mesmo, como um músculo, com treino. Outro exemplo que eu achei muito fascinante era de um músico que sofreu um acidente e perdeu o funcionamento de um pedaço do cérebro que era responsável por tarefas como repetição, memória, que são tarefas muito usadas durante a música. O cara voltou a tocar do zero e partes do cérebro que não eram responsáveis por aquele tipo de tarefa começaram a ser, porque ele praticou e treinou elas pra serem também. Então, gente, o tapa na cara dessa semana é: não tem essa de ser de humanas ou de ser de exatas, você simplesmente tem mais facilidade para aquilo que você se expõe mais, que você treinou mais. Tão simples quanto parece. Não dói? Dói. Era tão confortável falar que eu não era boa em matemática. Era um lugar quentinho,
cheio de afeto. Isso se aplica inclusive com nossas relações sociais, porque o jeito como a gente lida com situações, com as pessoas ou mesmo com nós mesmas é uma construção nossa. E se é uma construção nossa, a gente pode reconstruir de outra forma, porque por mais que aconteçam mil tretas e vários eventos que a gente não tem controle, a vida seja realmente essa bagunça, todo o nosso contato com esse externo, todo o nosso contato com esses eventos é uma interpretação nossa. Se você tá me ouvindo e me achando um gênio, é uma interpretação sua. Se você tá me ouvindo e tá me achando uma tosca, é uma interpretação sua. Todo o nosso contato com o mundo é uma interpretação nossa. É claro que não é fácil mudar um padrão de comportamento, a gente sabe muito bem disso. Toda segunda-feira a gente fala que vai começar a comer melhor, que vai fazer atividade física, que vai estudar 1 hora por semana, tudo mais. Isso acontece por vários motivos. Um deles é porque a gente tem uma paradinha na nossa cabeça chamada neurônios espelho. E eles amam imitar comportamentos que eles já viram. E a sociedade nada mais é do que um mar de modelo de comportamento que a gente tende a reproduzir. E na maior parte deles é bem ruim. Inclusive, tanto nessa aula quanto em outros conteúdos que eu consumi sobre o assunto, eu vou deixar todas as fontes nos cards e na bio, eu ouvi muito falar sobre a influência que nossas relações sociais têm no nosso comportamento. Conviver com pessoas pessimistas é muito prejudicial porque a gente responde ao negativo com muito mais força. A gente presta muito mais atenção naquilo que nos faz mal. Tipo quando você passou dias super tranquilos e acontece um evento e você fica lembrando daquela semana como a pior semana da sua vida que aconteceu aquela coisa pontual. E isso é uma herança nossa porque a gente é uma espécie em reprodução e os nossos ancestrais lá atrás que conseguiram viver tempo suficiente para conseguir reproduzir precisavam desse tipo de atenção pro negativo, senão eles não iam sobreviver. Simplesmente. E é por isso que é tão importante prestar muita atenção nas nossas relações, evitar pessoas que nos fazem mal, porque o impacto que ela tem na nossa vida é muito maior. Outro motivo é porque manter um mau hábito é muito gostoso para nossa cabeça. É da nossa natureza preferir poupar energia e ficar de preguiça. Nossa tendência é realmente manter um padrão antigo que a gente já conhece do que gastar energia e ter muita concentração com uma tarefa nova. Além do fato de que quando a gente é respondona, ou se faz de vítima, ou é debochada, a gente se sente um pouco recompensada, a gente se sente um pouco por cima na história. Naquele momento é muito prazeroso pra nossa cabeça. Nosso cérebro quer ter esse tipo de estímulo, só depois que vem o arrependimento. E tanto conviver com pessoas pessimistas quanto manter a inércia e não tentar coisas novas dificulta um processo do nosso cérebro chamado neurogênese, que é basicamente a capacidade do nosso cérebro de criar novos neurônios e outras redes de sinapses. Então, quando a gente fica sem estimular o cérebro, muito estressada, ou mesmo com poucos nutrientes, com poucas horas de sono, a gente compromete essa neurogênese. Em outras palavras, a gente dificulta a capacidade do nosso cérebro de criar outros neurônios. E isso tudo me faz pensar que quem é muito calma e lida bem com situações difíceis, de alguma forma conseguiu adotar esse tipo de comportamento como um padrão. Quando eu fiz esse curso, eu lembro de anotar em caixa alta. Exercer o pensamento... Eu não vou conseguir falar isso aí. É tão irônico, é um tapa na cara. Nossa. Exercer o pensamento positivo reestrutura nossa atividade cerebral. Eu não ouvi isso de uma amiga good vibes. Eu ouvi isso de uma neurocientista. Eu sei que pensamento positivo e gratidão, etc. são assuntos super batidos na internet. A galera faz piada disso a cada 5 minutos. Já é quase um grupo social esse tipo de coisa. Mas, de verdade, não se preocupe em parecer grata como um tipo de validação social. Se preocupe em ser grata porque faz bem pra sua saúde. A gratidão é uma das coisas mais poderosas pro nosso cérebro. Se você acha raso quando eu falo isso, não me escuta. Escuta Cláudia Feitosa, Raquel Zwanon, Calabres, pessoas que não lidam com isso, mas que lidam com o cérebro, mano. Meu Deus! Exercita uma postura e uma reação diferente da que você tem hoje, porque vai te fazer muito bem a longo prazo. Realmente vai ser um desafio diário, vai te exigir atenção, vai ser uma coisa provavelmente muito desconfortável, você pode até se sentir meio desonesto, mas é assim para absolutamente qualquer coisa se tornar consistente. A gente tem uma facilidade gigantesca para inventar histórias absurdas de que somos um lixo, de que ninguém gosta da gente, que a gente vai ficar sozinho. E se a gente acreditar exatamente na mesma intensidade que somos calmas, que temos abundância, que somos amadas, eu tô disposta. De verdade, eu cansei de sofrer com coisas na minha cabeça, eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer com histórias que eu inventei, com verdades absolutas que eu inventei. Esse processo é tão orgânico que só de pensar na fase ruim que eu tava tendo, eu já lido com ela de outra forma, como se eu não tivesse mais
E era uma coisa que eu tava sentindo até ontem. Eu quero sentir mais autonomia em relação à minha reação e aos meus sentimentos em relação às coisas do meio, sabe? Eu não tenho um controle sobre o que acontece, mas eu tenho um controle sobre a minha reação. Eu quero assumir essa autorresponsabilidade de sim, eu vou me policiar com isso. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo te faça repensar o seu comportamento, sem cobrança nenhuma, sem certo e errado, sem você se sentir mal pelo que tem feito todos esses anos. Mas a gente perceber isso e assumir, e ter essa autorresponsabilidade de falar assim, eu quero fazer diferente. Eu consigo. Simplesmente. Antes de acabar o vídeo, eu queria deixar bem claro que dificilmente essa mudança de postura vai resolver um caso de depressão, de ansiedade, de qualquer doença mental. Não deixa de pedir ajuda se está se sentindo muito mal. Atendimento psicológico é fundamental só porque eu estou aqui viva nesse momento. Sério. Essa mudança de postura realmente já tem vários estudos. Eu só repliquei o que Raquel Zuanon, Antônio Damasio, Pedro Calabres e Cláudia Feitosa já falam na literatura, nas aulas, nas palestras, cursos, etc. Mas eu não sou nenhuma profissional da área. Acho que atendimento psicológico é fundamental, sério. E se tem uma coisa que eu realmente aprendi com eles é que as variáveis são infinitas. Não tem verdade absoluta, principalmente falando do cérebro. Então, tudo depende. Mas eu espero que funcione. E que todas essas conclusões são interpretações minhas. E podem ser só delírios meus. Não tem como saber, tô sempre sujeita ao erro. Um beijo e paz.